você tem Bíblia, abra comigo em Atos capítulo 16, vamos ler só alguns versículos de Atos 16, versículos 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra. Bom, estou ouvindo as Bíblias, vamos esperar um pouquinho. Ok? Atos 16, 1. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, ou seja, ela era da nação judaica, portanto tinha herdado todo o judaísmo dos seus pais, também por consanguinidade, mas ela era crente, ela havia crido em Jesus Cristo e também era da comunidade cristã. As comunidades cristãs, nesse primeiro momento da igreja, elas são compostas por igrejas mistas, de judeus e convertidos e não judeus, né, gentios convertidos, de igrejas somente de não judeus e de igrejas somente de judeus. Havia essas três situações. Havia ali já li isso, né, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, ou seja, Paulo estava viajando como missionário, pregando o evangelho de Cristo, fundando igrejas, ajudando outras igrejas, e Paulo sente no seu espírito que Deus tinha um chamado na vida de Timóteo, que Timóteo devia ir junto com ele. Então, provavelmente conversou com a mãe, o pai, provavelmente, não sabemos, do Timóteo, e queria levá-lo, tá bem? Com ele como um missionário, um aprendiz de missionário, um discípulo de missionário. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que a observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia aumentavam em número. Eu gosto muito dessa pequena passagem porque ela revela um encontro geracional, não é? Ela mostra um homem maduro, que é Paulo, um homem que já estava experimentando. Paulo não foi chamado muitos anos antes, talvez uns 10 anos antes desse encontro. Mas ele ficou um bom tempo desses 10 anos estudando, se preparando, ele não saiu já logo executando sua missão. Não é? No capítulo anterior, você percebe, no capítulo 15, que a igreja estava começando a enviar os seus apóstolos, e Paulo foi enviado junto com Silas um pouco antes, na sua primeira viagem missionária. Então, ainda é um ministério recente, mas Paulo já estava passando por muita coisa. Paulo já estava sofrendo bastante, passando por situações muito difíceis, e ele começa, então, a formar uma equipe em torno dele, e essa equipe era formada majoritariamente por garotas não, mas garotos, homens mais jovens, que estavam começando a sua trilha. Ele tinha também homens mais velhos, como Barnabé e Silas, que eram da sua faixa etária, mas Paulo ele manifesta essa vocação por pegar pessoas mais jovens, inexperientes, talvez que ainda não sabiam exatamente o que iam fazer com Deus, como andar com Deus, e colocar nessa trilha e prepará-los. Assim ele faz com João Marcos, assim ele faz com Tito, com Epafrodito e também com Timóteo. Todos esses personagens aparecem nas cartas do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, como companheiros de Paulo. E Paulo fala desses garotos mais jovens do que ele de uma forma muito peculiar, que ele não fala dos mais velhos. Ele os chama de verdadeiros filhos. E essa não é somente uma conotação carinhosa, como muitas vezes eu, mais velho, posso chegar em você e falar minha filha, meu filho, que é uma expressão de carinho. Eu estou tratando com você como se fosse meu filho, não é assim, mas num âmbito carinhoso, para trazer aproximação, empatia, aconchego. Não apenas isso. Paulo tinha na mente dele, e isso você verifica, eu não posso ensinar isso hoje, mas você verifica na Bíblia, Paulo tinha na mente dele que a igreja ela é constituída no mesmo padrão de uma família. Esse é um dos motivos pelos quais nós nos chamamos de irmãos.
e que geracionalmente a igreja é constituída de homens e mulheres mais velhos que devem viver e olhar para os demais como verdadeiros pais, e essas gerações mais jovens poder olhar para esses mais velhos e identificá-los como verdadeiros pais. Assim você teria a mesma conexão geracional que você tem na família, na qual pais geram filhos que depois se tornam adultos, se casam e geram filhos, e assim há uma continuidade da herança daquela casa, daquela família, tudo bem. Isso em uma situação ideal, porque na prática nós sabemos que é bem mais complexo do que isso. Na prática, no âmbito natural, nem sempre um filho quer dar continuidade àquilo que seu pai fez ou viveu, ou a sua mãe. Na prática, esse filho nem sempre vive e é ensinado e discipulado pelos seus próprios pais ou por um dos seus pais. Na prática, a nossa vida adulta vai ser muitas vezes um esforço, parte dela vai ser um esforço para desfazermos dentro de nós aquilo que na nossa infância foi inculcado em nós pela experiência e que depois do conhecimento de Cristo já não cabe mais em nós. E eu adianto para você, boa parte dessa época que você está vivendo e da posterior vai ser, e até mesmo eu estou com 57 anos, vou fazer agora em junho, eu ainda estou me desvencilhando de padrões mentais, emocionais e de aprendizados que ficam inscritos dentro de nós como crenças que vem da minha adolescência, da minha infância, e crença não é uma coisa na qual você pensa. Aquilo que a gente chama genericamente no âmbito das ciências humanas de crença interior, é uma verdade que você carrega dentro de você, que você não pensa nela, ela está lá muito profundo, mas ela governa você, e você não sabe. Então, o Evangelho, ele vai revelando esses processos em você e capacitando você para sair deles. Por que você tem que sair deles? Porque você precisa se tornar quem Deus quer que você seja. E o que Deus quer de você, muitas vezes está distante daquilo que seus progenitores queriam. O que Deus quer de você está muito distante daquilo que as outras pessoas estão vivendo. E como nós somos seres influenciáveis, todo o tempo nós estamos cedendo a influências externas. Todo o tempo nós estamos imitando, copiando, tentando nos colar numa certa imagem. Isso faz parte da vida, isso não é necessariamente um problema. Tanto que, dentro do âmbito do Evangelho, todo discípulo começa imitando alguém. É natural. Se uma pessoa no Evangelho sente o chamado para pregar, ela vai olhar para um pastor Juscelio e vai dizer, meu Deus, ela não vai dizer com a voz muitas vezes, mas ela, na medida que a imagem que ela tem, da projeção de quem ela precisa ser, se conecta com a imagem do Juscelio, ela quer reproduzir minimamente aquilo que aquele homem faz, porque aquilo é a referência do correto. É a referência do que está dando certo em Deus, é a referência de algo que vale a pena reproduzir. Então, quando você tem uma referência, ou muitas referências negativas, é natural também que você corra delas. Por exemplo, alguém que sofre muito como filho, pode ter a dificuldade de querer se tornar pai, só que não percebe. A dificuldade para se conectar a uma outra pessoa, amá-la nas suas limitações e dificuldades e constituir uma família feliz, porque Deus nos dá essa possibilidade, passa a ser uma referência muito difícil de encarnar. Por quê? Porque tudo que a sua alma diz é, corre disso, porque você sofreu. Corra. Não entra nessa barca furada. E aí você vai colar a sua imagem, a sua autoimagem, a sua projeção de futuro em outras realidades. Ok? Quando Paulo chama Timóteo aqui nesse texto, ele tinha uma média de idade muito próxima com a maioria de vocês pelos rostinhos que eu estou vendo aqui. Ele deveria ter entre 15 e 22 anos. Ele não era um homem de 30, 40 anos. Ele será um homem de mais de 30 anos quando Paulo escreve as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, porque ele já é pastor de uma igreja. Ele já tem um ofício, Paulo já soltou ele e falou, agora é com você, meu filho, agora você vai viver a sua experiência. Mas Paulo fica lá de longe, ainda influenciando Timóteo. Nessa fase aqui, ele é um garoto como qualquer um de vocês aqui. E Paulo olha para aquele menino que viveu num bom lar. Timóteo viveu num bom lar. O pai dele era grego, então o pai dele não transmitiu a herança cristã, a herança judaica que ele precisava. Mas a mãe e a avó
cobriram essa lacuna, transmitindo para Timóteo aquilo que ele precisava saber de Deus. Não é de cristão, de Deus mesmo, do judaísmo, da antiga aliança. E aí Timóteo se converte. Provavelmente, se Timóteo se converte, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, no capítulo anterior, no capítulo 14, a partir do versículo 8, quando Paulo chega pela primeira vez na cidade de Timóteo, chamada Listra. E é uma missão muito dura, nós não vamos ler, mas se você chegar ali pelo versículo 19, diz que houve um grande tumulto, porque Paulo cura um homem de paralisia, e a cidade começa a endeusá-lo, e aí ele tenta sair daquilo, e outro grupo de judeus arruma uma encrenca danada, e o fim disso, arrastam Paulo para fora da cidade. Olha só o texto a partir do versículo 19. Chegaram alguns judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Então, tu imagina, provavelmente Timóteo está ali, é a primeira impressão que ele tem de Paulo, é de um homem que não morreu por milagre, que o que ele veio fazer não deu certo, não é de um glorioso pregador, não é de um pastor de multidões, não é de um homem rico, é de um homem que está seguindo Jesus, mas para seguir Jesus ele está sofrendo muito. É ali que Timóteo se converte. Paulo volta da sua viagem, quando ele vem pela segunda vez e passa por Listra, ele resolve chamar Timóteo. E ao chamar Timóteo, ele faz uma coisa que por muito tempo me intrigou, Luiz. Por que é que ele circuncida Timóteo? Você sabe o que é a circuncisão? Na boa, sem constrangimento. Quem não faz ideia do que significa circuncisão, levanta a mão. Todo mundo sabe ou todo mundo está com vergonha? Ali, uma corajosa segunda, terceira, isso, muito obrigado. Circuncisão, lá naquele tempo, e os judeus fazem até hoje, é um símbolo que é feito através de uma intervenção do pai no filho, quando ele tem 8 dias de vida, que simboliza a aliança de Deus com aquela família, no filho homem. E é o que hoje nós chamamos de operação de fimose, que é retirar aquela pele que cobre a glande do pênis, através de uma interferência. Não era um sacerdote, não era um médico, era o próprio pai que tinha que fazer isso. Hoje, essa operação é feita de forma cirúrgica, num centro cirúrgico, com intervenção cirúrgica, com anestesia, com pontos no lugar para conter hemorragia. E hoje nós sabemos pela medicina que a operação de fimose em homens adultos é extremamente perigosa, porque pode haver muitas consequências dela, porque é uma região extremamente irrigada de sangue no corpo humano. Então, naquele tempo, não tinha anestesia, pelo menos não como hoje, não tinha centro cirúrgico, asepsia, não tinha nada do que nós temos hoje. E não era entregar o filho para um homem especialista, que já matou uns e salvou outros, não. Era o próprio pai, que tinha que correr o risco na vida do filho de fazer aquilo. E aí Paulo pega um filho que não é dele, um homem feito com o corpo de um homem, e se atreve a fazer essa experiência. Mas por quê? Então a minha pergunta era, por que Paulo faz isso se isso pertence à antiga aliança? Não fazia sentido, mas o próprio texto explica que, como todos conheciam Timóteo, Paulo não quer que as pessoas fiquem agredindo Timóteo, fiquem entrando em contenda com ele, porque ele ainda é jovem, ele ainda não tem toda a expertise, toda a capacidade intelectual, toda a preparação bíblica para lidar com aquilo que fizeram com ele. Lembra o que fizeram com ele? Arrumaram uma confusão e quase mataram. Paulo quase morre várias vezes. Depois, se você tiver curiosidade, você pode ler o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, na qual, já que sabe para mim, filho, na qual Paulo fala tudo que ele estava passando pelo Evangelho. Ele foi açoitado várias vezes, ele sofreu naufrágio, mais de uma vez aconteceu apedrejamento, ele foi dado como morto. Ele não era um símbolo de sucesso como nós temos hoje, era um homem de sofrimentos. E de alguma maneira, tudo que Paulo estava passando, ele não queria que o seu discípulo passasse igual a ele. Não era uma coisa, não, você tem que sofrer na vida para aprender o que é bom. Não, Paulo tem consciência do que aquele menino precisa e do que ele não precisa. Então Paulo vai e faz um ofício religioso sério, problemático, por assim dizer, naquele menino, não porque aquilo fosse o que Deus queria, mas porque ele tem um cuidado sobre a vida daquele menino para evitar que algumas coisas acontecessem. Num segundo momento, só um pai faz isso com... Cara, você não quer fazer... Você que é homem, vamos combinar? Você não quer fazer isso com homem nenhum, né? Abaixa a calça aí, passa... para, cara.
Isso não é uma coisa que a gente goste de fazer. Então, o que estava acontecendo ali é que Paulo estava fazendo na vida de Timóteo o que Timóteo nunca imaginou. Porque o pai dele podia ser bom o quanto fosse, mas o pai dele não deu para ele aquilo que nessa fase da vida ele mais precisava, uma marca de Deus. A mãe nunca substituiria o que o pai precisava fazer. Por que a mãe não se atreveu? A mãe tinha base bíblica lá em Zípora do Antigo Testamento para circuncidar, porque Moisés não circuncidou Gerson, mas elas não fizeram, nem a mãe nem a avó. Elas esperaram, elas deixaram o filho, elas ensinaram o evangelho para ele, deixaram ele viver o tempo dele até que Deus põe um Paulo na vida dele. E aí Paulo traz para perto e diz o texto que Paulo o circuncida, e daquele dia em diante, aquela amizade de um homem experiente, cheio de marcas. Paulo saiu daquele apedrejamento cheio de cicatrizes. É apedrejamento, gente. É você pegar uma pedra de mais ou menos 300, 500 gramas e atirar numa pessoa, outra pessoa, até ela morrer. Então, alguma pedra aceitou Paulo de forma tão definitiva que ele provavelmente teve um apagão, um lapso de consciência, caiu desmaiado, a ponto de não ter nenhum movimento, talvez nem de respiração nele, e acreditarem que ele estava morto. É como se Deus resgatasse ele da morte. E o Timóteo vai seguir esse homem. O que você acha que poderia passar pela cabeça do Timóteo? O que será que poderia acontecer com o Timóteo se ele seguisse um maluco desse? Pois é, mas de alguma maneira aquilo faz sentido na vida de Timóteo. E ele conecta a projeção de vida dele na realidade daquele homem. E a partir dali eles não se desligam mais. E uma das cartas mais emocionantes que você tem no Novo Testamento é a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo sabe que está chegando o dia que ele iria comparecer diante do imperador Nero e provavelmente ele iria ser sentenciado à morte. Ele não vê mais Timóteo, mas ele manda uma carta do seu coração para Timóteo. E nessa carta, em um pequeno detalhe, ele diz assim: capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 3. Eu dou graças a Deus de quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você, Timóteo, nas minhas orações noite e dia. Isso é uma coisa linda. Verdadeiros relacionamentos, verdadeiras amizades que são constituídos não por uma base emocional, afetiva, sensual ou de qualquer outra maneira. Elas conectam as pessoas num âmbito relacional muito maior e mais profundo, um âmbito espiritual. E os anos passam e aquilo não se apaga. Eu tenho um conjunto de amigos que nós estudamos para sermos missionários no ano de 1995, provavelmente os pais de vocês não tinham nem casado ainda. E eu lembro que teve uma reunião final que nós nos sentamos numa roda, porque o curso ia terminar e cada um ia para um lado do mundo. E nós olhamos uns para os outros e dissemos: é bem provável que a gente nunca mais se veja, mas nós queremos fazer aqui uma aliança uns com os outros, que nós nunca vamos nos esquecer. E foi uma presença de Deus tão grande, a gente se abraçou, a gente chorou, e eu estou lembrando deles aqui nessa noite, mais uma vez, nessa manhã. Porque aquilo foi um laço que não é feito na alma, não é uma questão de você estudar numa classe com uma pessoa, são vínculos poderosos, que acontecem na vida espiritual, que talvez você nunca experimentou na sua vida. Deixa eu te dizer, talvez você não tenha nem com os seus pais. Porque mesmo uma paternidade biológica, por melhor que ela possa ser, ela pode não te atribuir dons espirituais. Profundidade relacional, que atravessa a alma, a consciência e se conecta no espírito e prevalece, permanece para o resto da vida. Olhe para mim, eu não sei como você ouviu a mensagem do Juscelio, mas ele não está falando aqui nessa manhã, ele não estava falando de uma vida que você escolhe viver, ele não está falando de uma opção social, como muitas vezes a igreja é para muitos de nós, um lugar que você curte, uma parada legal, onde seus pais ficam sossegados, porque sabem que aqui você não vai sofrer certas coisas que em outros lugares você pode sofrer. É muito mais do que isso. E é possível que você, nessa altura da sua vida, assim como Timóteo, ainda não acessou essas verdades.
Você até tem os seus instintos, às vezes você vem para cá, está experimentando coisas, mas você ainda não entendeu num nível que Deus quer te levar. Paulo fala para ele nesse texto: eu lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria, mas eles nunca mais vão se ver. O espírito de Paulo está conectado com Timóteo, o espírito de Timóteo está conectado com Paulo, por causa daquilo que Deus fez quando eles andaram juntos. E a maioria de nós sofre de relacionamentos vazios e superficiais. Por quê? Porque não tem como construir essas realidades relacionais com aquilo que você recebe no mundo. Entenda, a vida espiritual é muito mais profunda do que nós imaginamos. A vida espiritual que vale a pena não cabe no Instagram. Não tem como você transmitir numa foto, numa postagem, num Reels, aquilo que você vive no espírito com outras pessoas. Só que quando você descobre o que é verdadeiramente o viver em Cristo, e às vezes na unidade que você está é difícil, porque era para mim, ao mesmo tempo que eu tinha a compreensão de que Deus tinha me chamado, aquilo que me perturbava era muito mais forte do que o chamado de Deus, e é por isso que eu errava tanto. Não é alheio à sua realidade, você não ter clareza de tudo que Deus quer de você, não é algo sobrenatural, nem um problema em você, que você seja muitas vezes uma pessoa fútil, superficial, que você é uma Maria vai com as outras, que o cara faz isso, você vai e faz junto, o outro te chama, você vai também, de ficar vendo na internet, tentando copiar realidades que dentro de você, em algum lugar, você tem uma voz falando: isso aqui não é para você, não é sobrenatural, é típico da sua idade, é típico. Mas você precisa, de verdade, entender que se Deus chamou você, o que Ele tem para você é muito mais do que você está vivendo. Por mais que você não consiga entender, por mais que você não consiga acessar, andar naquele caminho. Mas é exatamente, muitas vezes, sentando assim, ouvindo um tiozão, igual eu e o Juscelio, que você vai encontrando o seu caminho. Porque não se trata da gente tentar produzir estímulos em você, estímulos humanos, estímulos sensoriais, colocar medo em você. É um homem mais velho, que já passou por tanta coisa que você ainda não passou, ou poderia ser uma mulher, dizendo para você: eu sei para onde você tem que ir. E muitas vezes não é o que você está pensando, e pior ainda, não é o que você está fazendo. Mas você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós estamos juntos nessa jornada. Nós estamos nos conectando assim, não porque a gente quer ser uma galera bacana, uma igreja da hora, não. É porque nós acreditamos em coisas que muitas pessoas não estão acreditando mais. E talvez você não acredite mais naquilo que Deus quer que você acredite. Talvez você tenha dificuldades hoje. Por que eu vim aqui me apresentar e falei do meu casamento? Você acha que eu sou um apaixonado? Não, eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu agradeço a Deus todas as manhãs por ser casado com ela. O nosso sexo é muito agradável, é a melhor coisa que Deus me deu dentro desse relacionamento. Eu vivo plenitude de um casamento. Mas eu não estou aqui só para iludir você, porque eu sei o que eu passei com a Gisele esses 37 anos, o que passamos juntos. Eu sei o que nós sofremos. Não é que seja uma coisa fácil, é porque eu sei, e eu quis propositalmente colocar uma semente de esperança no seu coração, é porque eu sei que de tudo que você pode fazer na sua vida, a melhor coisa que você vai fazer e pela qual você vai viver as melhores experiências é ser marido e esposa. Não tem outra coisa, não tem outra medalha no peito. E se eu precisasse elencar entre ser marido e ser pregador, qual é mais importante? Para mim é mais importante ser marido. Eu morreria bem se eu nunca mais pegasse no microfone, mas eu não morreria bem se eu deixasse minha esposa pelo caminho. Não tem substituto, não tem hesitação, mas para você tem, para a sua geração tem. Eu não preciso te perguntar se tem, eu sei que tem. Eu sei o que, está vendo que eu estou na trilha do Juscelio? Eu sei que aquilo que você tem respirado na sua Babilônia é sobre isso. Eu sei das propostas, eu sei das muitas
das muitas angústias que cada um de vocês vivem, não porque eu te conheço, porque eu estou olhando para a sua geração. Não sou só eu, é uma geração mais velha que está caminhando à frente de vocês, que olha para vocês e precisa ajudar vocês com uma circuncisão a tomar o mesmo caminho, porque depois que Paulo tocou a vida de Timóteo, acabou. Agora Timóteo não tinha mais jeito, ele tá capturado por uma crença profunda daquilo que Deus quer. Mas eu sei também que pode ser muito angustiante chegar a isso. Então, eu de novo quero citar Paulo agora na primeira carta que ele escreve para Timóteo, porque depois que ele solta Timóteo, e Timóteo vai pastorear a igreja de Creta, ele fica preocupado, porque ele sabe que é ainda um homem jovem, um pastor de 30 e poucos anos, que tem lá anciãos na igreja, olhando para ele com o nariz torto, o que esse moleque sabe da vida? Será que esse moleque fez seminário, pelo menos? E Paulo tem essa preocupação, mas Paulo não pode mais andar junto, proteger, não tem como circuncidar de novo para proteger dos judeus. Agora Paulo precisa confiar naquilo que Timóteo carrega e deixar o menino viver, porque chegou o tempo dele. E no primeiro capítulo da primeira carta, está anterior a que eu li, a partir do capítulo 1, versículo 18, ele escreve: esta é a admoestação que eu faço a você, meu filho Timóteo. Olha que lindo. Meu filho Timóteo. Não é obreiro Timóteo. Sabe o que? Eu vou ter que chamar alguém de pai. Não, você não tem que chamar alguém de pai que não seja o seu próprio pai. Não é sobre isso. Não é sobre deixar alguém. Será que é o pastor Adriel? Será que é o fulano? Não é, cara, não entra nessa neurose. O pastor Luiz Eduardo costuma dizer que a paternidade que nós pregamos é um ambiente no qual nós inserimos. O que está acontecendo aqui é uma conexão maior do que as emoções e os sentimentos. É uma pessoa que entendeu junto com outra pessoa para onde elas vão juntas. E é por isso que Paulo está escrevendo, e ele chama Timóteo de meu filho. E ele faz essa demonstração. E eu quero que você preste atenção. Está aqui na tela? Segundo as profecias que anteriormente foram feitas ao seu respeito. Deus já havia falado coisas para Timóteo. Tinha palavras que ele precisava correr atrás dela. Primeiro, entenda. Muitas vezes você fica perdido por causa daquilo que você resolve escutar. Estou de novo na esteira do Juscelio. Você tem que escutar e seguir as coisas certas, mesmo que você não tenha vontade. Em algum momento da tua vida, você vai ter que aprender que a tua vontade te faz mal. E não aprenda da pior maneira, que é sofrendo consequências que você não tinha que sofrer, por fazer o que você achava, se dar mal e depois ainda se estribar no seu orgulho como se estivesse bem. Sai desse caminho. Ouvir outras pessoas te salva. Sabe aquela história que pai e mãe gostam? Eu sei o que eu estou falando. Então, ele sabe mesmo, ainda que a maneira que ele faça está errada, mas ele sabe. Você precisa aprender a ouvir pessoas mais velhas. Goste você ou não. Não porque você precisa, para você sofrer menos. Porque depois, com 40 anos, todo fracassado, no terceiro casamento, não vem pedir oração. Eu vou orar e Deus vai te consolar, mas o que foi feito está feito. Você tem um filho fora do casamento, você vai ter que ser pai o resto da sua vida, sem viver com seu filho junto. Não tem como mudar. Consequências muitas vezes não são transformáveis. E quase sempre isso acontece porque a gente resolveu não ouvir. Tem palavras que norteiam a nossa vida. Paulo está dizendo: filho, para você não errar, siga as profecias. E aqui você pode dizer: mas ninguém nunca me entregou uma palavra de profecia, eu ainda não tenho. Escute, se você alinhar o seu passo com o passo do Senhor, se esforçar para isso, você vai ouvir palavras boas, você vai ouvir profecias, e você vai precisar correr e se esforçar para vivê-las. Mas Paulo não está falando só desse dom espiritual, Paulo está falando disso daqui, ó. Isso aqui é a profecia. Essa palavra já diz para você quem você tem que ser. Você precisa aprender a segui-la. É essa palavra que diz para você que você nasceu para ser marido e para ser esposa. É essa palavra que diz para você que a maior dádiva da vida é filho. E que se você não for rico, não tem nenhum problema com você.
Quem está tentando te convencer que você tem que ficar rico aos 25 anos é outra Bíblia. É a Bíblia do mundo. Nessa aqui, pobrezas, simplicidade de vida, não é problema. Foi o capitalismo que meteu essa neurose na nossa cabeça, que todo mundo tem que ser rico. Não vai acontecer. Principalmente no nosso sistema. Alguém tem que ficar embaixo sustentando quem fica em cima. Assim, filho, é injusto mesmo. Acostuma e entra na justiça do reino de Deus. Porque se Deus tem algo para você que está além do que você pode conquistar com o seu esforço, tenha certeza, você vai alcançar. Sem adaptação, sem habilidades, você vai alcançar. Então, olha, eu estou terminando. A profecia não deve ser tomada por você como uma promessa que você vai receber. Eu vou repetir. Quando Deus fala sobre profecia, qualquer palavra que haja sobre a nossa vida, ela não é uma promessa que vai se cumprir. Ela é a arma para que você lute e avance na direção certa. Porque esse é o nosso embaraço. Não, Deus falou que eu sou, porque a palavra de Deus diz que eu sou, e fica lá sentado fazendo coisa errada. Não, meu filho, luta, que é a segunda orientação do Paulo, a partir das profecias que foram feitas ao seu respeito, firmado nelas, combata. Você precisa lutar pela sua vida. Você precisa lutar para alcançar o que você precisa. Você precisa alcançar clareza de para onde você tem que ir, e ir. Não importa se está fácil, se está difícil. Você precisa, em primeiro lugar, daqueles que respaldem você. E se você não tem dentro da sua casa, se o seu ambiente familiar é difícil, a igreja está cheia de paz. Envolva-se. Envolva-se com quem carrega aquilo que você precisa ter. Imite. Faça o que eles fizeram. Diga para Deus o que você quer. Segundo, olhe para a palavra de Deus, não olhe para o que estão dizendo por aí. Convença-se. Nós estamos vivendo um tempo de muito questionamento sobre a veracidade da Bíblia, e vocês que são antenados, devem seguir muita gente, devem ouvir muita bobagem por aí. Se você está fazendo faculdade, está diante de um monte de ateu e de pessoas ideologicamente adaptadas, que ficam tentando conversar com você que o que você vive é uma caretice, que esse mundo vai acabar, que a religião não tem futuro. Se você vai dar ouvido para essa porcaria ou não, é uma decisão que você precisa tomar. Agora, deixa eu dizer para você que está na faculdade ou que vai para a faculdade, sabe qual é o problema da faculdade? Não é o esquerdismo, não é o ateísmo, o problema da faculdade é a sua inocência, que vai para lá achando que tudo que você vai ouvir é verdade. Não é. Aí você ouve alguém confrontando e fala, nossa, descobri. Bobagem, você é um inocente, um passarinho caindo na arapuca. Você tem que ouvir, pegar aquilo e entender. Entendeu? Depois você vai questionar. Não é assim. É isso que está matando nossos jovens na universidade. É um bando de pombinha caindo na arapuca. E talvez a culpa maior seja nossa, que não preparamos vocês para isso. Mas você precisa estar firmado na palavra de Deus. E se você tem palavras de Deus que queimam no seu coração, não importa se você tem 15 anos, 20, 30, você precisa andar na direção dela e crer nela. Porque não é sobre ela se cumprir ou não, presta atenção, profecia não é sobre ela se cumprir ou não, se vai chegar um dia que você vai chegar, pronto, cheguei, não é sobre isso. A profecia tem o propósito de mudar você, na medida que você anda na direção dela. Você precisa ser transformado, deixar aquele lugar que você estava e ir para outro lugar. E para você fazer isso, você precisa combater, mantendo a fé e a boa consciência. O que Paulo está dizendo aqui? Você precisa ter clareza na tua mente. Sabe aquelas conversas internas que você tem, que muitas vezes ficam conspirando contra você? Sabe aquelas vozes que conversam com você, dizendo que você é idiota, careta, estúpido? Você precisa aprender a não dar mais ouvido a essas coisas. Não é porque está dentro da tua mente que vem de Deus. Você precisa firmar a sua mente naquilo que a palavra diz sobre você. Porque até hoje nós somos uma geração de Paulos, atrás dos verdadeiros Timóteos.
A igreja é uma geração de Paulos buscando por Timóteos. E o que o Senhor está falando com vocês aqui nessa manhã, desde a primeira palavra, é: para onde você vai? O que você está fazendo da sua vida? Quem é que você está ouvindo? O que é que você está comendo? Porque se você, ouvindo isso tudo que você ouviu aqui agora, você perceber que, eu ia falar uma frase que não cabe aqui em cima, que você está fazendo besteira, você entendeu? Sai desse lugar. Saia propositalmente. Esse é o meu apelo para você nessa manhã. Saia desse lugar que você entrou. Você está se entregando para a depressão? Saia daí. Você está enfrentando seus pais e achando que você sabe mais do que eles, ou porque eles estão errando com você? Saia daí. Ou o que eu faço? Vai buscar alguém maduro para conversar com você. Para de achar que você sabe fazer tudo, porque você não sabe. Porque sua vida vai dar errado se você não sair daí. Ouça o pastor. Você vai chorar lágrimas que você não precisava chorar, se você se apoiar no seu próprio entendimento. Você precisa de alguém que com uma faca... eu esqueci de contar um detalhe, tá? A faca que Paulo usava não é tramontina não, filhinho. Se a gente conseguisse achar, se eu tivesse lembrado de achar uma imagem de uma faca de pedra na internet, mas não tem internet aqui, né? Gente, a gente precisa fazer um protesto, né? Não, de verdade. Que é isso? É a primeira vez que eu entro nesse ambiente, maravilhoso, mas não tem uma internet aqui, tá de brincation with me, né? Até eu que sou tiozão, cheguei aqui, fui consultar uma parada aqui, não. Tem? Procurei, dá para colocar rapidinho? Faca de pedra. Procurei. Google, faca de pedra. Ou faca de pedra da antiguidade. Não, essa eu quero mostrar, eu vou concluir com isso. Não vai concluir com aquele chu, não. Nós vamos concluir com a faca de pedra. Vocês veem o que era bom para tosse. Vocês estão no céu. Vocês estão no céu. E aí nós vamos orar e vamos terminar. Aí, ó. Acharam a faca do Paulo, ó. Não sei se eu estou atrapalhando alguém. Acharam a faca de pedra. E aí? Está disponível?